fica aí com um cara que estudou muito. Ele estudou muito. Martinho Lutero. Estamos vivendo aí 500 anos no dia 31. Ontem comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, entendendo um pouco mais sobre esse grande homem que influenciou centenas de milhões de almas. Valeu? Fica com ele aí, com o Marcolino, meu amigão. Entenda um pouco mais sobre Martinho Lutero. Valeu? O Martinho Lutero ele tem uma importância não somente na reforma, na questão religiosa da fundação do protestantismo, né? Ele vai ter uma reforma fundamental na educação. O Martinho Lutero ele entendia que os alemães, os cristãos tinham que ter acesso à Bíblia, e para ler a Bíblia eles tinham que aprender a ler. O povo não lia a Bíblia mesmo porque muita gente nem sabia ler. Para isso ele criou um projeto de traduzir a Bíblia. A primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, e praticamente é a primeira vez que alguém faz uma tradução total da Bíblia a partir do grego, hebraico e latim para uma língua viva. Ele levou um bom tempo fazendo isso aí, não é fácil. Imagine naquela época traduzir uma Bíblia, né, coisa de mais de 1000 páginas para uma língua viva. E ele criou uma gramática alemã. Não existia gramática alemã. Ele praticamente unificou a língua alemã. Coincidiu exatamente com o momento em que o Johannes Gutenberg inventou a imprensa. E foi o primeiro livro que o Gutenberg imprimiu. Foi a Bíblia de Lutero. E o Gutenberg ainda disse: essa será a luz para iluminar os povos. Então, a partir do momento que você pôde imprimir a Bíblia, imprimir muito mais rápido do que ficar copiando à mão, os alemães passaram a ter acesso à Bíblia, os cristãos que se tornaram protestantes. E ele passou a ensinar passou a ensinar os cristãos a lerem para ler a Bíblia. Mas não é só isso. Lutero é também o pai da escola pública. O Lutero ele vai ditar as primeiras bases da escola pública. Ele diz ao governo alemão e aos pais que o governo tem que financiar a educação dos meninos. Os meninos e as meninas também, é importante frisar isso, tem que aprender a ler, eles precisam aprender a ler, eles precisam se instruir. Então ele não só lança as bases da escola pública, como ele mesmo diz as matérias que têm que ser lecionadas e até mesmo a que horas tem que ser lecionadas as matérias, como matemática, medicina, física, história, filosofia, teologia. E nesse processo o povo alemão começou a se educar, e esse princípio de aprender a ler a Bíblia se alastrou por todos os países que se tornaram protestantes. Os países do norte da Europa, como Dinamarca, Finlândia, Noruega, depois a Inglaterra, a própria França. Dessa maneira ele fez com que os países protestantes, com essa educação e esse acesso ao ensino, se tornassem até muito mais prósperos que os países católicos. O Lutero foi praticamente o primeiro panfletário da história. Ele pegava as bulas, as encíclicas papais e traduzia para o alemão para o povo ler e ter acesso ao que os papas escreviam. Por isso que ele escreveu as 95 teses contra a Igreja Católica e a fixou no castelo de Wittenberg para que o povo pudesse ler. Ele era um revolucionário, um panfletário. Então o Lutero foi muito importante para a história do Ocidente, que a partir de Lutero, ele dividiu a Europa entre protestantes e católicos. A partir de Lutero, os movimentos mais liberais, democracia, os ventos de progresso tecnológico e científicos aumentaram com muito mais velocidade. A partir de Lutero começaram a aparecer vários outros movimentos, como o próprio Calvino, os anglicanos, e foi se alastrando. Claro que são filhas indiretas do Lutero, mas é bom ressaltar que o Lutero não foi o primeiro a tentar a reforma. Outros antes dele, como John Hus, Jerônimo de Savonarola, tentaram uma reforma. O Lutero simplesmente foi bem sucedido, ele obteve a vitória, teve o apoio do eleitor da Saxônia, do príncipe da Saxônia, etc. E era um homem de extrema inteligência e habilidade, né? O Lutero ele provocou uma revolução na Europa. Talvez ele tenha sido o homem mais importante no Renascimento, porque a partir dele muita gente, muitos cientistas se sentiram estimulados a fazer as suas revoluções científicas e etc.
né? A Europa mudou completamente a partir de Lutero. Esperamos que vocês possam ter gostado desse vídeo que fizemos com muito capricho, com muito carinho. Fique à vontade para se inscrever em nosso canal no YouTube História Revelada. Até os próximos encontros. Estamos juntos sempre.